Pedro Ernesto Denardim. Boa tarde, 1h04, 40 segundos. Nós estamos começando o Sala de Redação. E a hora certa do crematório metropolitano 0800 51 26 24. A temperatura, que neste momento em Porto Alegre é de 15 graus e 5 décimos, é de Santa Clara há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. E continua chovendo aqui na capital do Rio Grande, né? Produtos Gimo, qualidade comprovada. Tumeleiro, aproveite a goleada de ofertas Tumeleiro. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Ruder, 40 anos de inteligência e segurança. Car House Toyota, incomparável. E Next Group, uma das maiores incorporadoras do sul do Brasil. A nossa pesquisa interativa em nome da Nasali. A Nasali tem as últimas novidades do Lovely na São Luís, número 600, nasali.com.br. Pergunta quem deve ser o titular da seleção brasileira, Oscar ou William? Eu começo por aí, Kelly Braga. Por aí. Quem deve ser? O Oscar não foi bem, né? Pois é, Pedro... Contra o Panamá, não sei se também... No Internacional ele era um pouco ciclotímico. Não, ele fazia boas partidas e outras não, né? Mas todo jogador é assim, né, Pedro? Eu acho que é muito cedo ainda para queimar o Oscar. O Oscar é um bom jogador de futebol e a esposa dele tá preocupado com o nascimento da filha, né? Lá em Campinas. Estava longe do hospital onde a filha nascia. Isso aí, de repente, pode preocupar o jogador como preocupar qualquer outra pessoa, né? Então, eu não queimaria o Oscar. Eu deixo o Oscar no time, porque ele é bom jogador. Agora, é evidente, se ele não corresponder amanhã, por exemplo, no amistoso de amanhã, bom, aí eu coloco o William. Né? Acho que o maior problema é o William, que, segundo as informações do José Alberto Andrade, está treinando muito bem. Aliás, são duas dúvidas do Filipão. A lateral direita, que ele parece tender para a escalação do Maicon, e também a escalação do William no lugar do Oscar, que, olha, o jogo contra o Panamá, o Oscar não jogou, né? Não jogou. O Oscar e o William são, até no clube, a mesma função, mas aí entra o olhar. Viu, Pedro? Aí entra o olhar do velhinho para dizer que são da mesma função, porém, de características... um caso diferente. De características diferentes. Mesma função, características diferentes, ponto. O Oscar é mais velocidade, né? E o outro é mais técnica, Tu apostaria em quem na Copa do Mundo, Guerrinha? O time da Copa das Confederações ou pode ter essas duas mudanças? Não, acho que não. Acho que até na lateral direita eu não sei, mas o Oscar é titular. O Oscar tá preocupado com a filha, hoje foi liberado, inclusive. Foi. Né, para ver o nascimento da filha. A gente já viu o Oscar jogar. E não temos dúvida que depois do Neymar, o Oscar é o segundo jogador da seleção. Eu sou fã do Oscar. Eu acho, eu vejo dessa forma. Agora, ele jogou nada? Não jogou nada. Nada. Mas aqui é como andar de bicicleta. Um dia caiu, mas ele sabe andar de bicicleta. Mas o jogo contra o Panamá também não chega a ser assim, uma coisa definidora. Né? Há muito tempo, inclusive quando jogava ainda no Internacional. Sou fã do Oscar. Agora também não vou ser um cara teimoso se o William mostrar que é muito bom. Mas eu mantenho a minha opinião em relação à seleção, Pedro. Externei ontem aqui e repito respeitosamente. Para mim, a seleção tem um craque, que é o Neymar. Sim. Tem dois jogadores em nível de seleção brasileira, de muito boa qualidade, que são os dois zagueiros centrais. Sim. São jogadores de nível de seleção brasileira. Os outros todos, para mim, são do mesmo nível e coadjuvantes. Todos. Sendo assim, pode jogar qualquer um. Exatamente. Os outros todos são do mesmo nível, todos bons jogadores, não tem nenhum perna de pau na seleção. Claro. Todos bons jogadores, mas eu até, no meu time, falei isso pro Felipe um dia conversando com ele, eu colocaria o Hernanes para jogar, que para mim é um jogador extraordinário, marca, chega na frente, chuta de fora da área. Faz as três funções, né? E vou dizer assim, eu não tenho esse conhecimento que vocês demonstram ter sobre o William. Por isso é que eu estou esperando. Eu não tenho esse conhecimento. O Oscar é o Oscar é um baita de um jogador. O que eu estou referindo, Cacala, é que nos treinos o William tem chamado a atenção e o Luiz Felipe anda se inclinando pro lado dele, elogiando bastante. Ouvi a entrevista do Filipão aqui na Rádio Gaúcha, agora vindo para cá, ouvi a entrevista. O Filipão está bem à parte, tem conhecimento sobre o William. Acompanhou o William, né? Claro. Agora, o Oscar é bom jogador, né? Inegavelmente é bom jogador. Para mim, depois do Neymar, dos dois zagueiros que tu referiste muito bem, para mim, imediatamente vinha o Oscar. Nessa ordem, para mim. E acho que a tentativa... Agora, eu estou aberto, de repente, o William se mostra para mim, como mostrou para o Mourinho, que é um baita jogador. Agora, bom, a tentativa de colocar
de colocar esse negrão grandão aí, o Maicon, no lateral direita, eu acho que ela é válida, porque ele dá muita força para a seleção, né? Ele traz muita força ao e o Daniel Alves não consegue repetir na seleção aquilo que ele faz no Barcelona. Eu pergunto, o Oscar não vem sendo reserva no seu time? Vem. Mas é por estafa. Não sei, do William? Ah, é? Não por estafa. Se a gente lembrar, o Oscar não teve nem férias. O Internacional seguiu, né? Sim, mas se for por estafa e ele estiver estafado, ele vai acabar perdendo a posição. Não, mas agora ele descansou, ele ficou fora, inclusive, há algum tempo. Nós caímos, Guerrinha, na mesma... E vamos lembrar uma outra coisa, quando ele saiu do time, o Chelsea capotou. Nós caímos na mesma situação. Também vamos lembrar isso, ele saiu do time, acabou a Copa dos Campeões, acabou tudo pro Chelsea. Mas vamos cair na mesma situação, né? Olha o que é o futebol brasileiro hoje. Daniel Alves é reserva, não é? Não, o Marcelo é reserva do seu time. Aquele dia ele foi reserva, mas joga muito. Joga muito, mas eu já vim acompanhando o Real Madrid. Aquele Coentrão vem jogando sempre. Jogando sempre. O Paulinho é reserva no seu time. O Pedro falou na técnica. Né? Quer dizer, os jogadores brasileiros titulares de seleção brasileira, alguns deles muito bons, o Paulinho... Nunca imaginei que o Paulinho fosse ser reserva no seu time na Inglaterra, e é reserva. Mas aí pode ser outra coisa, não é por qualidade também, pode ser por bronca de treinador, essas coisas assim, porque ele joga muito, o Paulinho joga demais. Eu também acho. O Pedro falou na técnica do William, a técnica desse Marcelo é extraordinária. É uma brincadeira. Ele mudou a final. Ele entrou e mudou a final. Não pelo gol só, mas ele mudou, né? Eu tenho uma curiosidade, me satisfaz minha curiosidade. Como é que funcionou o esquema de segurança lá em Goiás? Né? Muito bem. Muito forte. Eu estava hospedado no hotel onde estava o Panamá e na frente do hotel tinha 2 ou 3 automóveis da Polícia Federal que está presente, muito presente. Com o Balói lá? Não cheguei a conversar. Teria muito prazer, é uma figura muito querida, né? E pelo menos 12 soldados da Polícia Militar estavam na frente do hotel ostensivamente. E no hotel da Seleção Brasileira tu dobra esse volume aí, né? Não, que eu fiquei impressionado, porque eu estou te perguntando isso, porque eu fiquei impressionado com o esquema de segurança na chegada da seleção do Irã. Cara, o Irã a gente sabe qual é os problemas do Irã e tal, tudo. Mas o esquema de segurança é impressionante. Eu tenho a impressão que um chefe de Estado viesse ao Brasil de um país importante, de uma nação importante, mas se viesse, Pedro, eu acho que não teria um esquema tão forte como o do Irã, que a delegação está lá na Praia do Forte, lá em Salvador. Eu fiquei impressionado, rapaz. Mas o Irã tem outras dificuldades que são maiores que a Copa, né? Exatamente. Se a gente tiver que errar, eu estou torcendo que a gente erre pelo excesso. Hoje de manhã eu me preocupei aqui. Preocupei não. Democraticamente tu tem que aceitar tudo. Uma interativa com 12 mil respostas, mais de 12 mil respostas, deu. A terceira opção, que era simplesmente a seguinte: que vão secar, 85% secarão a Copa do Mundo e a Seleção Brasileira. Não, estão de sacanagem. Não sei se estão de sacanagem. A resposta foi isso. O programa era político? Tinha o viés político? Também tinha. Político, bairrista, tudo que não, mas pode... Pergunta assim, tinha também. Desculpa, eu normalmente ouço, mas hoje não ouvi. Não, querido, é assim, Os participantes eram da área política? Tinha, mas não é uma coisa intransigente. Por exemplo, 2002 o Brasil foi campeão do mundo e Lula ganhou a eleição, que era a oposição ao Fernando Henrique. E até tem outros exemplos que a escola cita aí, que não é necessariamente, o governo tira vantagem se o time ganha. Não é assim, porque tem pelo menos 3 exemplos agora recentes em que deu o contrário, tá entendendo? Mas também tinha o viés político. E 85% dizendo... Os participantes eram da área política. Os participantes, 2 sim e 1 não. Eu tenho uma opinião sobre isso, eu não me meto muito em política, eu quase nunca me meto em política. Eu acho que uma coisa difere da outra. A seleção começa a jogar, começa a encantar, todo mundo quer que ganhe. Por que 85% vão secar? Porra. Não, mas, Pedro, a única preocupação que eu só tenho... jogar bem, ganhar, que todo mundo quer que a seleção ganhe. A preocupação que eu tenho na minha condição de cidadão é a seguinte: ontem em São Paulo, que você viu em São Paulo ontem, foi uma coisa muito desagradável, né? Havia uma greve, parte da polícia militar, não toda, evidente, estava em greve. E estavam protestando os policiais militares de São Paulo em greve lá na frente do Itaquerão, lá, no estado do Corinthians. E a outra parte da polícia estava atuando como deve atuar e tal. Olhando. A outra greve, uma manifestação imensa nas ruas do Sem Teto. Então tem greve em São Paulo, em Porto Alegre, no Rio. Não, parei um pouquinho. O pior de tudo, eu ouvi ontem à noite, os metroviários entrariam em greve hoje. Aí vai parar São Paulo. Deu o maior congestionamento do ano hoje, de manhã. Se o metrô entrar em greve, para São Paulo. Então o que me preocupa é exatamente isso, Pedro. Nós temos um país agora
todos estão em greve no Brasil. Só eles estão aproveitando a hora, né? Só não estão em greve os passarinhos, porque os passarinhos não deixaram de cantar. Mas eu não sei se os passarinhos não vão deixar de cantar. Tem greve em todos os lugares. Com relação à greve... É uma onda de greve. O problema é que a hora com relação à greve, tem razão o Ibsen Pinheiro. Tu pega os rodoviários, por exemplo. Eles foram lá, milhares representados pelos seus dirigentes, foram lá com a juíza no tribunal... O sindicato está falando. Sindicato, os representantes da categoria, a direção do sindicato eleita pela categoria. Foi lá, acertou com a juíza, tal, fizeram um acordo. Não adiantou, porque 30 caras, digamos assim, 30 caras fizeram 5 piquetes, 6 em cada empresa de ônibus, e os ônibus não saíram por causa de 30 caras, quando milhares... Bom, tá. Eu acho que só dentro desse raciocínio, Laura, eu acho que não eram só 30. Não, eu acho que os descontentes com a direção do sindicato era um número maior. Tá bem. Claro, os piquetes pode ter sido pouca gente Mas fazendo. A direção foi lá do sindicato, acertou, e eram 1.000 e tantos. Bom, tá. Agora vou dar um exemplo ainda mais retumbante, que é o seguinte. Hoje, há situações aqui, bairros de Porto Alegre, o lixo não foi recolhido nesses bairros. Sabe por quê? Porque tem piquetes na frente das empresas, é terceirizado o recolhimento do lixo em Porto Alegre. Logo, sim, não são servidores municipais. Bom, são funcionários dessas empresas. Aí os funcionários dessas empresas, que são empresas privadas, não pode sair para recolher o lixo porque servidores ficam na frente. O Adelito estava aqui de manhã e disse, não, as empresas têm interesse até que não saiam os caminhões. Bom, isso eu não sei. Eu só sei que são empresas privadas que não conseguem botar os caminhões na rua, Mas eu não entendi aquela manifestação dali também. Por que as empresas teriam interesse que não saem? Porque não vai gastar gasolina, sei lá? Bom, não entendi. Mas, enfim, não são funcionários da prefeitura. Realmente é uma dificuldade. O problema no Brasil é o seguinte, é simples. Aqui no Brasil não se respeita a lei, não se respeita nada. Nada. E a lei considera, por exemplo, o transporte coletivo como serviço essencial. Não pode parar todo o transporte coletivo na cidade porque ele é um serviço essencial. Tem que ter no mínimo 30% dos ônibus funcionando. Quem é que obedece isso? Quem é que leva em conta isso? Ninguém leva em conta isso. Então os caras não obedecem a lei, rapaz. Aí tem não respeitam a lei no Brasil. Aí tem multa pro sindicato, sabe quando é que vai pagar a multa? Nunca, não paga nunca multa. Então não adianta a multa também. Não adianta, a multa não adianta. 100 mil por dia, não tem como pagar, não tem dinheiro, não tem patrimônio, não tem nada. Vai cobrar de quem vai cobrar? Não cobra. Não tem como cobrar. Pergunta pro Cacau, o Cacau tem uns devedores aí querendo atrás, o cara não tem patrimônio, não tem nada e não consegue cobrar os caras. Nós estamos, Pedro, a preocupação é essa. Como advogado, claro. A preocupação é essa. Nós estamos Eu que devo para todo mundo, ninguém me deve nada. Pedro, nós estamos a uma semana do início da Copa do Mundo, uma semana. Agora eu te pergunto o seguinte, de repente tem o jogo do Brasil, a estreia do Brasil lá no Itaquerão, em São Paulo. Jogo importante, porque é da estreia, marcante contra a Croácia. Aí de repente tu te depara com a greve do metrô, dos motoristas de ônibus, da polícia. Como é que tu vai fazer um jogo assim? Essa é a minha preocupação. O cara vai lá, se incomoda com o zelador do prédio e transforma em guisado o zelador do prédio. Se incomodou, uma discussão por causa do cachorro, a garagem, não sei o que tem. Aí matou o cara, botou numa mala, fez picadinho, que agora tá moda assim, né? Faz picadinho e... Eu disse... Troço, olha... Parece a mulher do japonês aqui lá de São Paulo. É. Eu vou ali no mercado todo dia. York. Todo dia eu vou ali no mercado, Pedro, eu vejo uma inscrição ali, foi um idiota, um babaca que escreveu aquilo ali. Polícia fascista. Em primeiro lugar, o cara que escreveu isso não sabe o que é fascismo. Aqui não tem fascismo nenhum, aqui tem uma democracia, rapaz. Os nossos representantes são eleitos pelo voto livre do povo. Como é que os caras escrevem isso lá? Como é que os caras escrevem isso lá? Aí chega um cara aqui, Pedro, coloca isso nas redes sociais, lá em Porto Alegre tem uma polícia fascista. E isso vai para o mundo, porque um idiota escreveu. Então nós estamos assim, tia. Eu não sei o que está acontecendo. O momento da Copa do Mundo, ele se oferece para as greves, né? Porque, ele é propício. Claro, ele é propício porque, poxa, tu precisa de transporte. O cara faz greve no metrô que leva lá para o Itaquerão. Claro. Ele cria o problema na hora que o problema não pode acontecer. Então, a tendência do patrão, no caso, da prefeitura, o Estado, é dar o aumento. Só para dizer para o Zico Paixão, sobre o Interativa, 12 mil respostas, respondendo obrigado, Zico. Zico Paixão, filho do Paulo Paixão, né? Floriceno Paixão. Do Floriceno, rapaz. Floriceno Paixão. Sim, mas é o nosso centroavante? Não é. Não. É o outro. Filho não, aquele é o Totonho. O Zico joga mais que o Totonho. Não, é o seguinte, é que durante a noite realmente há ligações que são feitas, respostas que são dadas. Mas foram 300 durante a noite, tá? E durante o programa, 12 mil. Esse é o negócio. Isso é um número pequeno, né? Um programa como o teu tinha que ter 50 mil ligações, poxa. O Kenny perguntou, tem gente que fala de fascismo sem saber o que é fascismo.
não me desafiem a dar explicação etimológica sobre a palavra fascismo. Não faz isso. Em italiano, não. Não. Não faz isso. Bom, a outra questão da seleção brasileira que eu quero repassar com vocês, vocês devem ter falado ontem, mas daqui a pouco eu estava voando, né? O Fred. Treinou, inclusive, ontem, né, Pedro? A maioria dos jogadores que esteve em campo lá contra o Panamá, ontem foi para a piscina, aquele relaxamento lá, não sei o quê. E ele não. Ele foi para o campo, o Filipão levou ele para o campo para treinar finalizações. Porque acha que ele precisa fazer gol. Né? Ele teve, é verdade, só uma chance contra o Panamá, desperdiçou uma só, perfeito. Mas o centroavante por culpa dele. Mas o centroavante precisa fazer gol, é a uma que pinta. Filipão, em debatendo sobre Fred, se esse Hulk não poderia jogar de centroavante. Eu penso nisso também. Penso nisso, Cacá. E ele, pelos lados. Eu acho e ele que alega, não, pois é, não, mas Cacá, ele alega, porque ele joga muito de costas, ele não sabe jogar de frente. Mas olha aqui, o Hulk em Portugal jogava de centroavante, me parece. Pois é, mas ele é um jogador E ele acha que o Hulk, por ter muita mas ele não força... sabe jogar de costas, esse é o problema. Não, diz que o Filipão acha que ele, por ter muita força, ele pode jogar vindo e chegando e vindo e chegando. É verdade. Que é um jogador de extrema força física. Indo ao encontro do que tu está dizendo. Se nós tivéssemos um grande centroavante, Hulk e esse cara, pronto. É que como nós não temos, no momento o Fred está mal, por isso que tu está pensando, e eu também, que podia ser o Hulk, só porque nós não temos o O João me parece uma alternativa. O João me parece uma alternativa não melhor do que o Fred, né? Não, e a fase embora do tenha jogo mais é boa. movimentação, né? A fase do jogo também não é boa. O que eu acho que pode acontecer numa hora, assim, num jogo que tu não precise tanto da força e sim da qualidade, da habilidade, do toque de bola, da velocidade, é tu inventar um Neymar mais adiantado, não de centroavante. Ou naturalizar o Barcos, por exemplo. Não, a outra, seria uma se solução. vocês prestarem atenção às grandes vitórias, não vou falar da Copa de 70, porque só tinha craques no ataque, né? Tostão, Jairzinho, Pelé, Rivelino, etc. Nem a de 2002, que tinha 2 Ronaldo e um Rivaldo. Pois é, mas é justamente o que eu quero dizer, Pedro. As outras vitórias brasileiras sempre tinha grandes centroavantes. Grandes centroavantes. O Romário decidiu uma Copa, Romário e Bebeto, né? Eram 2 grandes jogadores. Falasse aí Ronaldo e Rivaldo, 2 né? Ronaldo. Pedro. Né? 2 atacantes quando extraordinários. ambos jogavam futebol. Pedrinho. Hoje eles fazem festa. Ô Pedrinho Denardi, eu vou te provar. Eu vou te provar que o Brasil tem um grande centroavante. E só não foi convocado pelo Filipão, porque o Filipão foi aconselhado pelo Cacá a não convocá-lo. Quem será? Eu estou me referindo ao Walter. É melhor do que esses que estão na seleção brasileira. Bate bem com os dois. Eu não sei se tu chuta tá falando... Eu estou falando sério. Eu ia dizer pra ti. Falando sério. Olha, o eu não estou brincando. Fred, é um excelente jogador de futebol, mas não foi lembrado. É baita centroavante. Por isso, pelas origens, ele jogou no Internacional. O Cacá, E aí o Cacá... Felipe, não convoca esse cara, Se fosse Felipe. por Não isso, convoca. Pedro, não ia deixar convocar o Oscar também, né? Se essa baita tese mesmo. fosse válida, Primeiro né? eu vou iniciar... Os caras tá no exterior, Os caras pô. eram de São Paulo. Primeiro eu vou iniciar uma campanha para o Walter ser titular no Fluminense e botar o Fred na reserva. Joga muito o Walter, joga muito bola. Joga muita bola. Não, o Fred, o que me preocupou é a falta de movimentação dele. Ele parece gordo, ele parece que tá gordo, ele parece que tá fora de forma. Horrível. E aí, faltando uma semana para começar a Copa, tanto que o Filipão botou ele pro campo ontem, né? Guerrinho, um colega nosso... Vai pra piscina, vai pro campo, vai perder peso, Guerrinho, né? um colega nosso em São Paulo defende assim abertamente. Agora não adianta, porque os jogadores só foram convocados, a relação é essa e pronto. Mas ele defendia a convocação do centroavante de São Paulo. Luiz Fabiano. O Batata Pimentão diz que é muito difícil jogar de costas, Pedro. Tem que saber muito bem jogar de costas. É o caso dele. Tem que, o Luiz Fabiano está jogando menos que o Fred. Apesar de fazer gol, mas joga menos que o Fred hoje. Parece um jogador desinteressado. Eu acho ainda que o Fred ainda é o melhor centroavante. Não, e o Luiz Fabiano tem um agravante ainda. Ele é um... Ele é um problema. Temperamental. É um problema. Daqui a pouco ele tá na rua, tu tá entendendo? É um problema. Ele discute com o juiz e quer bater nos caras e arruma confusão. Toma cartão amarelo depois de terminar o primeiro tempo, como tomou esses dias. Então daqui a pouco tu entrar com o Fred não tá muito longe disso também, né? Não, mas é melhor. Fred arrumou uma bronca aqui na arena, né, Pedro? Aliás, falamos a respeito disso aqui em relação ao Neymar ontem. O Neymar. Tem que acabar com os faniquitos dele também. Ele é o melhor jogador da seleção, disparadamente, mas teve um faniquito lá no jogo. Pedro, agora que tu tá aqui, tu pode me parar com isso aí. Ontem eu passei o dia inteiro matutando isso, que saiu uma notícia, parece que é no jornal Extra do Rio, que a Bruna Marquezine dormiu na concentração do Brasil. No primeiro dia que o Neymar chegou e conseguiu
entrar e dormiu lá na concentração. Eu disse para as... Autorizada. Não, um momentinho. E aí eu disse para as pessoas que fazem esse setor aqui no Diário Gaúcho, a Rosângela Monteiro, a Flávia Requião, que fazem ali o setor da variedade. Eu digo, olha, conhecendo o Luiz Felipe como eu conheço, eu duvido que isso tenha acontecido. Porque tu abre um precedente. Daqui a pouco o outro quer levar a namorada, a mulher, lá sei o quê. Mas não houve um dia, Guerrinho, ou uma noite, eu não sei, que ele abriu para os familiares ficarem lá na... Foi Não, churrasco, mas não foi para churrasco. dormir, não para dormir, esse Pois é o problema. A dúvida que eu tenho é se não passaram dormir, a noite né? lá com seus familiares. Não, o Filipão tomou uma medida, pelo que eu fiquei sabendo, não sei se confirma, que eu concordo plenamente. Ele vai aceitar as esposas em determinado momento. Perfeito. Porque o que acontece normalmente em Copa do Mundo, e a gente acompanha isso, é que o cara fica concentrado 40 atraso. dias. Ele é um guri de 20 anos, tá entendendo? Não, ele tudo tá bem. com toda a forma física. Jornalista tá não entendendo? mata ninguém também. Não, jornalista não. Só o jogador. Ah. E aí, se o Filipão autoriza a chegada das namoradas e das esposas um dia, os caras não vão sair para uma noite para tomar trago e fazer O problema é o voltar às trago. 6 da O manhã. problema é o Até trago. porque há exemplos, o Internacional agora é um grande exemplo disso, que concentração não ganha jogo, embora possa eventualmente ajudar. O Abel aboliu as concentrações do Internacional. O Abel deu uma declaração no programa da Sport TV, o Bem Amigos, que foi um negócio estarrecedor. Os jogadores do Inter no ano passado concentraram 168 dias. Porra. 168 dias. Mas é que o ano passado tinha um detalhe também que Tinha jogo em Caxias. né? Esse é o problema. Tá? Só não tinha casa, tinha que viajar. Não dá para viajar Não, mas de no qualquer dia. forma, sábado, tu viaja sábado para Caxias, mas tu ficaria concentrado aqui também. Perfeito. É que assim, ele explicou, tu vai fazer um jogo em Recife, nós estamos aqui na ponta do Brasil, perfeito? Então um jogo passando do Rio de Janeiro, tu já tem que ir 2 dias antes, segundo a orientação das comissões técnicas. Então tu vai para Recife, tu vai segunda. Então tu tá concentrado terça, joga quarta. Tu volta quinta, chega de noite. Aí no sábado tu concentra de novo. Então, na semana, tu ficasse 2 noites em casa. Isso não é 5 legal. O Pelé- E ele disse o seguinte, eu concordo, não aguenta um jogador olhar pro outro. Eu sei porque em Copa do Mundo eu olhava pro Lauro e tinha uma vontade de... Por que que eu tô fazendo aquele esse atraso baixinho miserável, ali? aquele Eu acho atraso. que hoje em dia está liberado, inclusive, e o Filipão deve estar preparado para isso. Está liberado, inclusive, que o jogador de futebol leve o seu namorado Eu também. ia fazer essa pergunta. Eu ia fazer essa Será que o pergunta. Filipão aguenta isso? Será que ele está preparado para Pedro, isso? Pedro, isso Filipão, é uma curiosidade que eu tenho. Porque hoje está na moda, hoje está tudo liberado, né? Se um jogador de futebol da seleção brasileira tiver um namorado, Vai. ele pode posar lá no Claro, É liberado, claro. é liberado. Mas depois Não, das curiosidade minha. depois das 4 da manhã, se for mulher, melhor, Kenny Braga. Não interessa quem, cara. Melhor Quem? para quem pegar, entendeu? Pelé era um Pintou, tremendo pintou. matador. Matou Tu não até, te preocupa com o sofrimento das pessoas? Pelé matou até a Xuxa. Mas Não, o Pelé levava fazia tudo isso que tu tá dizendo, mas com uma concentração no hotel. discrição Assim, é absoluta. verdade. Mas o Pelé... Tu não estava lá no hotel dele, né, para acompanhar, encher o saco Não, do cara. eu na Noruega eu vi entrar uma loira lá que eu digo, Que era uma noruega, Rei, tá aí. Como é que o Garrincha... Como é que o Garrincha fazia com a Elza Soares no Chile? Ele saía da concentração para se encontrar com ela? Porque ela Mas estava lá. aquele tempo não tava existia lá. essa rigidez também. Aquele tempo era outro tempo. O Garrincha, segundo os biógrafos do Garrincha, ele queria todas as noites. Era Começa que todas as naquele noites. tempo os caras Não era jogando, mole, Garrincha. os caras jogando ping-pong ali, que o Poeira... do Ramo, isso. Os caras jogando ping-pong e nós, a reportagem junto Isso, ali, isso. bababá. Hoje não, hoje o cara é vigiado para tudo. Para tudo. A Elza Soares estava cantando em Valparaíso com o Louis Armstrong. Todas as noites. Louis Armstrong. Por isso que eu duvido muito que tenha acontecido esse negócio da menina ter dormido na concentração. Porque apareceu assim, quando foi uma notícia que apareceu como se ela tivesse burlado a segurança da Granja Comari. Eu não acredito que Não, eu concordo contigo, porque entre os méritos do Filipão, talvez o mérito que eu mais reconheço é a gestão de pessoas. Exatamente. O Filipão trata o grupo com carinho, ele é o pai, ele é o chefe da família, ele sabe fazer com grande autoridade. Então ele não pode permitir que um jogador leve a namorada e os outros olhando. O homem deixou ali, não deixou a mim, por que eu não saio se o outro tá ali, sabe? Então o Filipão trata isso com muita competência, e eu acho que entre as virtudes do Filipão, talvez essa seja uma das Uma principais. vez, Pedro, um jogador me pediu quando eu era dirigente, me pediu para ser liberado da concentração por esse motivo. Estava concentrado há 190 dias durante um ano. Sim. E eu, na condição de vice-presidente de futebol, liberei naquela noite. A concentração era antecipada, né? Dá uma nicadinha. Chegou, ele disse, preciso ver minha mulher, meus filhos e tal. Tá bem, liberei.
Aí o Filipão ficou bravo, pô, como é que tu libera? E o cara foi pra noite. Precisei liberar e tal. Às 4 da manhã me liga a mulher do cara. Onde é que ele tá, que não tá aqui em casa, nem na concentração? Só porque, viu, Pedro? Só porque alguém... Só E porque aí, alguém- só faz porque- que cara eu fico. Sim, mas tu vê como é uma equação difícil de resolver. Tem esse problema e tem aquilo que foi referido pelo Abel. Os caras ficaram 168 dias de 365 concentrados É muita e coisa. tem um mês de férias. Quer dizer, porra, é pra matar isso aí. Isso aí tu liquida com qualquer pessoa. Então o que tu faz? Dá concentração ou não dá concentração? É uma equação complicada. Pedro, só porque vocês falaram em menina. Enquanto os resultados aparecerem, não dá concentração. Quando os resultados sumirem, engaiola todos. Você sabe que aconteceu um fato esse final de semana no Pinhal, na Praia do Pinhal, que é realmente, ele é estarrecedor. Nada se pode igualar esse fato, Pedro. Porque todos os dias tem um fato assim, né? 6 jovens, sendo que 4 deles eram menores de idade. E 2 eram maiores de idade. Estavam juntos, evidentemente. Sabe o que eles fizeram, Pedro? Não. Levaram uma menina estudante, estudante de uma escola de lá. Levaram essa menina para casa de um deles, de um cara que era o maior de idade. Sim. Todos eles estupraram a menina, violentaram a menina. Todos eles. Esses cafajestes. 6. Resultado disso, a menina chegou segunda-feira na escola, ela estava assim a ponto de se suicidar. Conversou com a diretora da escola. A diretora da escola ficou apavorada com o que ficou sabendo e deixou alguém permanentemente ao lado da menina e foi à casa dela contar para os pais dela o que tinha acontecido e tal. E essa menina foi trazida para Porto Alegre, está num estado psicológico desesperador. E os caras? Porque esses 4 vagabundinhos e vagabundos, porque tem 2 maiores de idade, abusaram da menina. Guerrinha, essa é a criação que nós estamos dando para os nossos filhos? Esse é o futuro do Brasil. As pessoas me perguntam assim, esse é o futuro do Brasil. Por que tu fala assim, tu procura ser equilibrado? Pelo seguinte, eu me coloco do outro lado do balcão. Olha, Te coloca do outro lado do balcão se acontecesse isso com a tua irmã, vamos supor, no caso dos meninos. Pegassem a irmã de um deles e fizessem o que eles fizeram com a menina. Ia ser legal? Não ia, né? Ele ia reprovar, né? Pois é, então te bota sempre do outro lado do balcão. Vem cá, é bom que aconteça isso, mas se eu tivesse agora nessa condição, eu não ia gostar, né? Pois é. Não, mas só que eu esqueci, Pedro, o detalhe mais estarrecedor, Pedro. Eles colocaram as fotos do estupro nas redes sociais. As fotos do estupro nas redes sociais. Pedro, Aliás, as redes sociais é um problema, né? as redes São um sociais, problema. as redes sociais são um grande problema. Pedro, chamou a atenção na chegada de Porto Alegre, o aeroporto todo azul, preto e branco? Não, tu sabe que eu vim pela Azul e vim pelo aeroporto Tu já velho. veio pela azul, então. Mas eu acho que foi um lance de marketing. Olha, parabéns ao Beto Carvalho, que eu acho que ele O Grêmio teve uma pintou de primazia. azul, branco e preto o aeroporto. Porque né? agora quem vai chegar para ver a Copa vai no Estádio Internacional. Então o Grêmio estava passando meio despercebido. Agora não, quem chegar em Porto Alegre vai no aeroporto, perfeito? Vai se dar Foi conta um grande de que existe o lance, Grêmio. grande E ele lance. está pintando o shopping Praia de Belas. Exatamente, foi um grande lance do marketing eu do achei Grêmio. maravilhoso. E eu quero dizer que eu, como gremista, também fiquei muito orgulhoso, porque o técnico da seleção argentina, o Sabella, na entrevista coletiva, lembrou que jogou no Grêmio e declarou que o Grêmio é um time espetacular. Fiquei muito orgulhoso O como avião gremista saber que baixa, o técnico da seleção argentina se lembra do período É no uma Grêmio. declaração interessante. Tu que é o nosso aeroportólogo aqui. Quando o avião baixa no Salgado Filho ou quando levanta, dá pra ver a arena não? O Beira-Rio às vezes se vê. O Beira-Rio claro. Dá? Ou não dá? Claro, ontem eu cheguei a em cima da arena, em quase. cima da arena. Ah, é? Até as O Beira-Rio, às vezes, dependendo do trajeto. Passa às vezes, 50 às metros vezes, da arena. Pedro, até as rúculas do Vianney. As rúculas do Vianney, sabe? Aliás, as rúculas do Vianney, com a saída dele, Papai do Céu mandou aguinha para molhar as rúculas do Vianney. Até as, Ele não tá aí para até regar as, as rú- rúculas. até as rúculas do Vianney sabem que essa cidade, capital dos gaúchos, tem um campeão mundial FIFA e tem um campeão nacional invicto. E eles pintam o aeroporto e o shopping aqui de azul, preto e branco. Então, isso aí é uma gozação. Apesar é uma desses gozação títulos absoluta. maravilhosos do Não, Inter, isso é tem uma outro gozação clube aqui, absoluta. quero te avisar. Não, isso é uma gozação Falando em absoluta. campeão mundial É inversão FIFA, Pedro. total. É inversão total. Falando total. em campeão mundial Mas tudo FIFA, vai acontecer. quero tudo mandar bem. um recado aos meus amigos, 2 recados. Primeiro, um abraço muito especial a um amigo também muito especial que está de aniversário hoje, que é o Dr. Raul Regis Freitas Lima.
Tá de aniversário, Doutor Regis, Grenal. hoje. Grenal. Doutor Grenal, 75, craque. né, Cacau? Um grande abraço, doutor Regis. Parabéns Agora, pelo aniversário. Cacau. Esse realmente é uma grande figura. Grande figura. Cacau, grande. 75. Acho que é 80. Que É, o Regis. 80. E outro abraço para os turfistas também, que o Regis é um turfista também. Os turfistas hoje vão enfrentar dificuldade para ir e voltar lá do Jockey Club, porque não está aberto ainda o viaduto Mazembe, Pedro. Então eles vão ter que fazer desvio na ida e na volta. Pedro. O viaduto Mazembe não está Mas aberto, sabe, então vai ter doutor, complicação para voltar sabe de que lá. Hoje eu recebi um e-mail sobre isso, que é bem interessante. Um colorado me mandou um e-mail dizendo o seguinte, que não pode ser chamado de viaduto Grêmio, porque senão cairia. Foi a resposta à sacanagem do Cacau. Não, e eu recebi um e-mail que o M é Mundial FIFA. Tchau, FIFA. E eu recebi, mas evidentemente foi no Mundial FIFA que o Mazembe ganhou deles. Claro, foi lá. Exatamente O lá. Mundial FIFA é o M do Mas Mundial essa de- FIFA. Não pode ser Grêmio porque cai, tu Não, mas gostasse? tu imagina, Pedro. Isso é uma coisa absurda, assim. Pedro, tu imagina Vamos fazer a Batalha dos Aflitos em cima Pedro. do viaduto Mazembe. Tu imagina o que a prefeitura gastaria reconstruindo por 3 vezes o aeroporto, o viaduto. Porque ele cairia 3 vezes. Não haveria dinheiro para a prefeitura. Mesmo que o governo federal quisesse ajudar, não haveria dinheiro. Reconstruir 3 vezes. 1h35. Eu recebi esse e-mail. Vai construir ou reformar. Para os ouvintes, mais uma vez, que eu continuo sozinho e isolado aqui nesse programa. verdade. Cercado de vermelhinho Só aqui. tem colorado. Aqui, ó, aqui. Pedro. Isso. O doutor Raul Reis fez que ele fala, o cara é educado. Eu sou um gentleman, nunca foi presidente do Grêmio, mas Figuraça, deveria ser. figuraça. E se fosse presidente do Grêmio, jamais ameaçaria ninguém, jamais invadiria o campo, jamais seria intolerante, fanático, jamais seria. Grande Raul Vai, Reis da Freitas Lima. grande Raul Regis. RR de F. Lima, te lembra que o Amorim chamava ele assim? RR de F. Lima. Vai, Hugo Amorim, que figura também, né? Que Deus o tenha. Figuraça. Grande figura. Vai construir ou reformar a sua casa, então previna seu patrimônio contra infestações da madeira com Gimo Cupim. Gimo Cupim, um conservante total da madeira. Produto Gimo, qualidade comprovada. Tumeleiro, aproveite a goleada de ofertas Tumeleiro, tudo em até 24 vezes iguais no cartão. Tumeleiro Mastercard. Olha só, 24 vezes no Tumeleiro, hein? Nada define você tão bem quanto as escolhas que você faz. Se a vida é feita de escolhas, é um privilégio ser uma delas. Zafari Bourbon, economizar é comprar bem. Esse programa aqui, tu referiu o Amorim, que trabalhou aqui no Sala de Redação, integrou esse programa em determinada época. E eu me lembrei imediatamente do Cláudio Cabral, né? Que deixou frases antológicas, exemplares. Por exemplo. 2 delas, Pedro, são maravilhosas. Olha aqui, ó. Mulher só dá trabalho. E a outra frase dele é a seguinte, aqui, ó. Aqui, ó. Ouvinte é pra ouvir, ó. Ouvinte é pra ouvir, não tem que dar opinião nenhuma. Pedro, parabéns a ti e ao Santana, que são os que eu me lembro neste momento, que ganharam o prêmio Top of Mind da revista Amanhã, né? Obrigado. O público escolheu o Pedro Ernesto Enardim e o Paulo Santana, né? Pablo. E a Rádio Gaúcha também. A Rádio Gaúcha. E pela 19ª vez consecutiva, o clube mais popular e mais lembrado é o Grêmio Futebol Porto Alegrense. É verdade. E o programa Sala de Redação, que é o melhor programa de rádio do Rio Grande do Sul de todos os tempos, talvez do Brasil de todos os tempos, não ganha esse prêmio? Não ganhou. Não, eu acho que não tem programa de rádio, não tem essa escolha. Sim, mas então Ganhou a Cristina Ranzolin como melhor apresentadora de TV, ganhou o Fetter com o Pretinho Básico, a Rádio Atlântida, melhor Rádio FM, sei lá. Não me lembro exatamente porquê, mas o Fetter estava lá e recebeu o prêmio. Não, só estou dizendo isso porque apesar da inveja de alguns lacaios, o Sala de Redação é primo inter pares no rádio brasileiro. Tá bom. E chegou o momento de anunciar o vencedor da promoção. Você no Sala de Redação desta semana. Evandro Nazário virá amanhã ao estúdio participar do programa ao vivo aqui conosco. Promoção autorizada pela Caixa. Confira o regulamento completo no blog Promo no Ar. Patrocínio Petisqueira, peça comida de verdade agora no Bourbon Ipiranga. Promoção Rádio Gaúcha. Lembrando que o Sala Online tem o patrocínio de Blackbird. É pura energia. E Valessa Ice, também patrocinando o programa. E ainda Real Atacado, novidades que levantam a torcida e viram lucro para o lojista. Voltamos em 3 minutos. E aí, Vivente, tá sabendo do fandango lá no Rincão dos Garcia? Tchê, mas é bem capaz que eu vou perder esse furdunço. Já ajeitei a mala de garupa e amanhã cedito tô indo mais ligeiro que tainha de açude. Só não me esquece a Olina. Olina? Sim, Olina. Um composto de ervas que sempre acompanha o índio velho nesses vaneirão. Sabe como é? Sim. Depois daquela abusada, com Olina, tu vai ficar feliz que nem lambari de sangue. Olina, essência de vida, agora em flaconete. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
As melhores oportunidades em verde e amarela já entraram em campo no Real Atacado. São milhares de novidades que vão levantar a torcida e as suas vendas também. Cornetas, tiaras, óculos, buzinas, bandeirinhas para carro e muito mais. Confira no Real Atacado, de segunda a sexta, das 8 às 17h30 em Porto Alegre, no bairro Anchieta, e na BR-116 em São Leopoldo. Saiba mais em realatacado.com.br. Agora o Quilômetros de Vantagens tem Shoptime. Os participantes do programa Quilômetros de Vantagens têm até 30% de desconto em produtos do Shoptime. São milhares de produtos para você trocar seus quilômetros por descontos na nova loja online Quilômetros de Vantagens. E mais, a cada R$1 em compras no shoptime.com ou pela TV, você ganha 1 quilômetro de vantagens. Acesse agora ipiranga.com.br ou pergunte lá no Posto Ipiranga. Ipiranga, um lugar completo esperando por você. Minuto Simers. A população de Porto Alegre paga a conta pela má gestão da prefeitura na área da saúde. Conseguir medicamentos na rede pública passa a ser tarefa heróica. A rotineira falta de remédios está agravada pela redução dos itens da lista distribuída nos postos e dos locais de entrega. E quem não conseguir consulta no SUS será penalizado 2 vezes. Paga a consulta e o remédio. É este o tratamento que o cidadão merece? Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. A verdade faz bem à saúde. Blackbird é energia, na balada no seu dia. Blackbird Energy Drink, Blackbird é o que eu queria. Levanta seu astral, fica tudo mais legal. Blackbird é o canal. Vem pro Blackbird, vem pro Blackbird, vem pro Blackbird, vem! Blackbird Energy Drink, o seu energético. Eu quero a taça, eu quero é gol. Tô com a gaúcha na Copa, é com essa que eu vou. No peito e na raça, essa equipe dá show. Tô com a gaúcha na Copa, é com essa que eu vou. Hora 41 minutos, 40 segundos, estamos de volta com Sala de Redação, a hora certa é do Crematório Metropolitano 0800 51 26 24, e a temperatura que é de 16 graus é da Cooperativa Santa Clara, há mais de 100 anos na mesa dos gaúchos. Santa Clara, aliás, que com seu queijo de grande qualidade, ontem também recebeu o troféu Top of Mind lá no Grêmio Náutico União. Um abraço para toda a galera da Santa Clara. Tem 4.500 associados na região da Serra Gaúcha. É mole ou o que é mais? E o participante desse programa aqui, que é o Paulo Santana, um participante histórico do Sala de Redação, também ganhou, acho que pela 20ª vez. Eu falei aqui agora. Ah, falaste? Falei, eu tinha cumprimentei saído. agora. Desculpa, eu tinha saído. Tu tá ficando velhinho, né? Não, Entrei agora ali no... O pessoal não sabe, eu dei uma saída para conversar aqui. Bar do seu Gilberto ali, Pedro. Sim. Junto com o Kiko, nosso amigo aí, o Walter Cirne, que é empresário de futebol. Ah, tá aí ele? Tá aí ele com o Facundo Bertolio, aquele jogador que jogou no Grêmio. Tá ali amigo com do Santana. É, tá ali com o Kiko ali na... Sabe no onde bar. é que nasceu a amizade do Santana com o Bertolio? Foi lá na galeteria Marquês. Eles comiam o galeto lá, o Santana é apaixonado pelo galeto lá. E o guri também, então se conheceram lá e se gostaram, inclusive. Outro que eu encontrei esses eu não dias, conheço, Pedro, tratando da minha... Eu não conheço, eu conheço. Essa minha lesão que eu tive aqui, eu estava indo fazer uma consulta no hospital e encontrei também fazendo uma consulta em Porto Alegre, junto com o Kiko, por coincidência também, essa semana, o jogador Sorondo. Sorondo, sim. Está em Porto Alegre, veio tratar aí uma... Não sei exatamente o que. Ele abandonou o futebol, acho. Abandonou. Ele tem um imóvel que estava à venda. Comprou supermercado no Uruguai, 2 supermercados, está trabalhando lá e estava em Porto Alegre. Gangster, sabe aonde é que, Pedro, que a coisa... Pedro, eu já gostei de galeto. Sorondo é o Zafari do Uruguai, é isso? O futebol... Eu já gostei de galeto, Pedro. Eu gosto mais de risoto hoje. Pedro, o futebol é verdadeiro... Gosto de uma canjinha hoje. O futebol é verdadeiramente um Eldorado para determinados jogadores, né? Eu estou vendo aqui que o jogador Luiz Soares, atacante uruguaio, está custando 90 milhões de euros. E aí se diz também aqui que o Messi é o jogador mais caro, que vai atuar na Copa do Mundo, que vale 120 milhões de euros. Se eu considerar que o Luiz Soares nem se aproxima
do Messi, esses 120 milhões não é tanto dinheiro pelo Messi, né? 120 milhões de euros. Se o Soares vale 90 milhões de euros. E o Neymar está avaliado, Guerrinha, aqui em 60 milhões de euros. E é o terceiro mais caro. Atrás de Cristiano Ronaldo, que vale 100 milhões. Mas tem um é um cara, Eldorado. tem um cara que eles pagaram mais do que isso aí. O Real pagou mais, que é o Bale, né? Bale, aquele, né? Quando o mais, né? quando o futebol profissional é quase amador. Ele é galês. Repito, quando o futebol profissional é quase amador. União Frederiquense tinha perdido em casa por 2-1 pro Brasil de Farroupilha, certo? Aí vai a Farroupilha e ganha de 3-0. Negócio inusitado, porque pela diferença, quer dizer, toma 2 em casa, toma 2 em casa e faz 3 fora e tal. Muito bem. Mas não é isso que eu quero falar. Quero falar é que, seja bem-vindo, União Frederiquense, ano que vem na primeira divisão. Eu já me escalei que eu quero conhecer. Junto com a Avenida. Você viaja na véspera, porque é longe. Não, vou vir na véspera, claro. Quero União conhecer Frederiquense, União Frederiquense junto com a Avenida União Frederiquense, Avenida Ipiranga de Erechim. Ipiranga de Erechim. Muito bem. O que eu quero falar é o seguinte. União Frederiquense fecha as portas. Nós estamos em junho. É o mês 6 de 2014. E só as reabre para o gauchão do ano que vem. Mas uns quantos clubes fazem não é o isso aqui único, eu ia dizer, não é o único, né? Não, tudo bem. Mas por não ser o único, não significa, não invalida o que eu estou dizendo. É um futebol profissional meio amador. Pois é, mas a pergunta que eu faço é o seguinte: o que esses jogadores, Pedro, que atuaram pelo União Frederiquense, o que eles vão fazer até lá? Eles arrumam emprego em outros clubes, cara. Eles são emprestados. Ou então não. A maioria dos jogadores tem o passe. Aí o União Frederiquense e outros clubes fazem o contrato. Veranópolis, por exemplo, pegar um exemplo, o Radiante, da primeira divisão, que é um clube que sempre, ou quase sempre, tem grandes participações no Campeonato Gaúcho. Ele faz o contrato até o último dia de jogo, entendeu? Exatamente. Lembra aquela vez que o Campo Bom podia reclamar do Simon, que o Simon terminou o jogo antes e admitiu, errou o regulamento, que ele podia ter erro de direito ali? O 15 de Campo Bom não quis protestar porque tinha que manter os caras, terminou o contrato dos caras, eles não tinham dinheiro mais. Aí repassa os jogadores, empresta e eles voltam em janeiro. Sobre o centroavante da seleção, lá no primeiro bloco nós falamos no Luiz Fabiano, e aí foram ditas duas coisas. Primeiro, que o Luiz Fabiano não acrescenta muito em relação ao Fred, e a segunda, que tem problemas de temperamento. Aí o Cacalo disse, viu, Cacalo? Sim. Que o Fred aqui em Porto Alegre também aprontou uma de temperamento, tal. Só que eu quero obtemperar o seguinte: Alain Ruiz é que cavou aquela expulsão, né? Vamos combinar, né? Ele botou a mão assim no pescoço do Alain Ruiz e o Alain Ruiz desmoronou. Sim, mas não tem nada que botar a mão no pescoço. O Pedro Ernesto. Pedro Ernesto Denardinho, o jogador Wellington Silva, o novo lateral direito internacional, foi apresentado ontem à tarde. Jogador de 26 anos, veio do Fluminense emprestado até o final deste ano. Conhecido, evidentemente, o Abel Braga, e o Abel recomendou, sancionou em ter a decisão do presidente de contratar o jogador. E eu fiquei impressionado, bem impressionado com a entrevista dele. Eu assisti a entrevista dele. E ele acha que tem bola mesmo para ser titular do Internacional. E ele vai se deparar com 3 concorrentes que são bons jogadores, são jovens. Não, ele disse que a experiência dele pode contar a favor. Né? Exatamente. Então eu não sei, eu fiquei bem impressionado com a entrevista do jogador. Ele se manteve assim, bem à vontade na entrevista. E sabendo o que quer no Internacional. Então isso é bom. Porque o Internacional há tempo não tem um lateral direito inteiramente confiável. Não tem esse jogador. Sabe que eu sou fã, como qualquer um de vocês, do Neymar, correto? Mas as pessoas estão comparando agora, cada vez mais, o Neymar com o Cristiano Ronaldo e com o Messi. Cada vez mais está vendo essa comparação. E só tem uma comparação objetiva que foi feita na televisão ontem. Eu não sei se foi no Jornal Nacional ou se foi no Jornal da Band, não sei. Ou na Globo News, não importa, é irrelevante. A comparação é a seguinte: quando o Messi tinha 22 anos e 4 meses, que é o que tem o Neymar, não tinha feito tantos gols, ficou longe, não tinha feito tantos gols quanto o Neymar já fez. E o Cristiano Ronaldo menos ainda. É uma medida objetiva, não é uma medida subjetiva, porque aí... Não, acho que é uma boa, boa forma de medir. E o Cristiano Ronaldo menos ainda. Então, não é uma questão assim, gosto ou não gosto. Não, são números. Aí são números. Porra. Mas o Neymar tem a grande chance nesta Copa de provar a sua grandeza. O que, por exemplo, o Messi não conseguiu na Copa da África, onde jogando pela Argentina ele não marcou nenhum gol, Laura. Nenhum gol.
Foi um fracasso absoluto. Como, aliás, a Argentina foi fracasso também, levou 4-0 da Alemanha, né? Então o Messi não teve. Porque os grandes jogadores, aqueles que ficam na história, que a gente lembra para sempre, são os jogadores que fizeram papel na Copa do Mundo. É o Pelé, é o Maradona, é o Platini, Garrincha. Tá? Aqueles caras que fizeram e que fizeram diferença, que foram protagonistas na Copa do Mundo. O Messi ainda não conseguiu e o Cristiano Ronaldo menos ainda, que foi com Portugal, também não fez nada. Agora tu imagina o Messi jogar uma Copa do Mundo inteira, jogou 5 jogos, parece, que foi eliminado, acho que nas quartas de final, não fazer nenhum gol. Quer dizer, se espera do Messi que desta vez ele consiga fazer. A Argentina jogou ontem um amistoso contra a Trinidad e Tobago, no Monumental de Nunes. Nem o Messi, nem o Di Maria jogaram coisa nenhuma. Quem roubou a cena foi o Palácios. Que é um grande jogador. Aquele do Boca, lembram dele? Ótimo. Jogou uma barbaridade. Muito bom jogador. Uma barbaridade, jogou o Palácio. Jogador cerebral, inteligente. Muito bom. Não, imagina aquele time do Boca, né? Que Grêmio Internacional levaram goleada dele, né? Mas tinha que levar, porque era muito. Era Riquelme, Palácio e Palermo. Palermo em forma, né? Dentro da sua plenitude técnica. Como é que tu vai marcar esses caras aí? Eu me lembro muito do Riquelme. Pedro? Eu tenho muita saudade do Riquelme, né, Pedro? Saudade do Riquelme, bom jogador. Ele ganhou do Inter também. Jogava demais. No Inter, em 2 partidas, ele fez 8 gols. Quantos ele fez no Grêmio? 5. Quando ele fez no Grêmio? 5 no Grêmio e 8 no Inter. 8, assim, só porque tu quer 8 minutos. Vem cá, Pedro, ontem eu vi uma... O Inter tomou 2 vezes 4. 2 vezes 4. Mas não, o Riquelme não fez 8 gols, rapaz. O Kenny ajuda. Não seja idiota. O Kenny ajuda, obrigado. Não seja idiota, rapaz. Pedro, ontem eu vi uma entrevista do jogador, vi umas situações curiosas, né? O Fernando, ex-jogador do Grêmio, meio campo do Grêmio, esteve na Copa das Confederações, foi lembrado pelo Luiz Felipe, convocado. Desta vez não foi lembrado nem convocado. E aí o jogador, ele deve ter no máximo 22 anos parece. Ele disse, não, eu não fico preocupado não, de não ter sido convocado, não estou magoado, porque eu tenho tempo suficiente, tenho idade suficiente para ser convocado na próxima Copa do Mundo. Mas eu acho que o jogador que mais sentiu a não convocação e que, a meu juízo, esperava ser convocado, é aquele menino Lucas, que era de São Paulo, que está no Paris Saint-Germain. Na mesma função tem um colorado também, tem o Fernando, tem o Lucas e tem o Sandro, também não foi. Mas o Sandro não foi chamado quase nunca, né? Não, mas o Lucas que tu está falando é o volante, ele está falando do Lucas atacante. O Lucas atacante do São Paulo. Leivas. Do São Paulo. Atacante do São Paulo. Tem razão, Pedro. O Sandro não tinha nenhuma chance, o Sandro passou mais da metade do ano com cirurgia no joelho. Não, vou dizer uma coisa pra ti, quando se machucou agora esse gurizinho, esse miudinho que era do Atlético agora. Bernardo. O Bernardo, eu digo assim, agora ele vai meter o Lucas no lugar do Bernardo, mas se recuperou o Bernardo? Não, mas o Bernardo é o xodó do Filipão. Pois é. Não, e mais, o Lucas, ele foi morar no meu condomínio ali, ele fazia na academia lá, ele fazia ginástica, ele ficou uns 6 meses morando em Porto Alegre, se recuperando. O Leiva. Lucas Leiva. A capa do Diário Gaúcho sempre tem imperdível, mas hoje está mais imperdível. Sabe que tem a foto? Quem é que está na capa do Diário Gaúcho hoje? Não sou eu, por acaso. Não, evidentemente, eu não estaria registrando isso, né? Eu não sou doido, né? Pedro, a mulher melão, Pedro. A mulher melão. Mas vem cá, Pedro, só o seguinte, de repente a mulher melão é tudo contigo. E aí, vamos viajar para Cancún. O que tu faria, Pedro? Se ela te fizesse um convite para viajar, tem que narrar a Copa, Pedro. Eu não posso, eu estou escalado para a Copa. Não, mas que compromisso. Mauro Pote. Que compromisso. Eu boto ela num avião e pego para outro lugar. Não vai me arrumar essa bronca, né? Tu vai pro Zafari. Claro. Que maravilha, espetacular. Faltando 7 dias para começar a Copa, Lauro. Só uma frase, eu estou numa fase... que se passar uma mulher na calçada, eu mudo para outra calçada. Para os ouvintes saberem, Guerrinha. Tem alguma carreirinha boa para nós hoje? Boa, sabe que eu não olhei ainda, mas com chuva muda tudo. Muda tudo, né? Então, faltando 7 dias para começar a Copa, nem a FIFA, nem o comitê organizador local sabem quantos ingressos poderão ser... Não, quer dizer, os ingressos já foram vendidos, eles não sabem quantos lugares tem e não sabem se vai faltar ingresso, vai sobrar ingresso, se os caras terão acesso ao estádio. Isto, digamos que é uma irresponsabilidade brasileira. É uma esculhambação. O estádio, Pedro, o estádio de inauguração da Copa não está pronto ainda. Não tá pronto, é o mais atrasado. As vias de entorno, o viaduto Mazembe não está inaugurado ainda, Pedro. O viaduto Mazembe não está inaugurado ainda. Eu já falei para vocês. As obras não estão prontas ainda para a Copa do Mundo. O Cacalo gosta tanto... Pedro... O Cacalo gosta tanto do Mazembe, gosta tanto de Negrão, ele gosta tanto de Negrão, que eu vou propiciar ao Cacalo
um encontro com o Balotelli, da seleção italiana, no Rio de Janeiro. O encontro do Cacalo com o Balotelli. Eu vou te dar uma frase que tu Balotelli. não fez. Falando sério, Pedro, sabe que o próprio clube, agora falando sério, o Mazembe explorou isso no seu site lá, que tem um viaduto em Porto Alegre chamado Viaduto Mazembe. O próprio clube lá na África explorou essa matéria. Sim, isso é uma boa repercussão, né? O clube lá do Congo tem um viaduto com o seu nome em Porto Alegre. Mas se tu virar o viaduto... Vamos inaugurar aquela plaquinha, Viaduto Mazembe. Mas se tu virar de cabeça para baixo, pode dar o Atipato também. Mas não foi Mundial FIFA, né? Eu não sei se, mas é com W? O Atipato foi com W ou com U? Não sei. Não foi, com H. Mas não foi... com H? Laura, mas não foi Mundial FIFA, né? Mundial FIFA é importante. Não, e aquele timezinho católico chamado Santa Fé. Santa Fé. Sabe que ontem um colorado lá no Top of Mind me disse assim, enquanto o Grêmio ganhar o troféu Top of Mind, tá bom. Tá certo. Tá é o único que ele frase, ganha. Né? É o único que ele ganha, né? É uma frase. É o único Agora, que ele ganha. o Pedro Estroço os ingressos, eu já falei pra você. Não, o Grêmio ganha outros, não tem ganho ultimamente, mas isso é da vida. Tô vivendo muita gente. Faz 39 anos que não ganha brasileiro. Não, e não ganha nada. Nos últimos 10, 12 anos não ganha nada. Como muita Só o Grêmio ganha. Muita gente... Terminou, hein? Tô vivendo um drama, o negócio dos ingressos. Eu não consigo pra Argentina e Nigéria o ingresso pro meu neto, que vai vir aí, o Ernesto. Tá difícil. Não consigo. Sabe que tem uma outra coisa que me deixa preocupado. Estão falando aí que os Barra Bravas têm ingresso, né? Mas eu não sei se é verdade. Pois é que a minha dúvida é essa. Quando compra o ingresso, tu não te identifica? Identifica. Tá, e aí como é que faz? Não sei. Isso pra mim é um mistério. Pô, eu também. Pesquisa interativa, quem deve ser o titular da seleção brasileira? Oscar, 52%, William, 48%. Por 13 anos seguidos, a Ruder conquista o primeiro lugar na pesquisa Top of Mind. Reconhecimento que devemos a você. Obrigado. www.ruder.com.br. Na Car House é você de Toyota Etios X 1.3 hatch em uma mais 38 vezes de R$ 1.180. É inédito. Consulte condições. Car House incomparável. Quer saber mais sobre os empreendimentos da Next Group? Entre em contato direto pelo WhatsApp. 51 91 16 81 98 Next Group. Programa Sala de Redação termina aqui. Ele volta amanhã e em seguida tem o Gaúcha Repórter com Leandro Stout. Tchau, fui! Sala de Redação. Debates esportivos. Oferecimento Produtos Gimo, Tumeleiro, Zafari e Bourbon, Ruder, Car House e Next Group.